Aleluia! Aplauda Jesus. Mais forte para Jesus. Muito lindo. Glória a Deus. Não consigo nem falar boa noite, boa tarde. Olha o sol que está estralando lá fora, né? Meu Deus. Muito feliz de estar aqui nessa tarde, noite. E o pastor Jackson está honrando alguns compromissos. Uma conferência em Belém. E hoje estou incumbido em dar continuidade na série Obediência. Então, para a gente relembrar apenas um pouco do que já passou por aqui, o pastor Jackson iniciou essa série com uma mensagem Obediência, o lugar da bênção, onde a gente aprendeu um pouco através da vida da Ruth. Depois veio a segunda mensagem da série, Obediência, o impulsionador de Deus, onde a gente aprendeu um pouco com a vida Daniel. Agora Deus tem colocado no meu coração, vendo essas mensagens poderosas do pastor Jackson, é muito forte a gente entender sobre obediência, mas eu lembro quando eu fui pregar aqui, uma vez que eu falei sobre legado, foi ainda já esse ano, o pastor Jackson falou assim, é legal, Alan, você falar sobre legado, mas é legal você mostrar também, fazer um contraste do que não é legado. E aí, o Espírito Santo falando ao meu coração sobre isso, e sobre essa série, falou, Alan, é legal também você falar, fazer um contraste sobre a ausência da obediência, ou seja, sobre a desobediência. E aí, pensando sobre isso, eu falei com o Espírito Santo, vai dar boa, porque a desobediência é algo muito presente na minha vida hoje, e eu vou explicar. Quem tem um filho na mesma faixa etária do que eu tenho, está ali o Ariel ali que já fez assim, né? Obediência, desobediência é um assunto muito presente em casa, a gente trata muito com ele sobre isso, e uma das coisas até que a gente usa, né? Claro que a gente pauta tudo isso na palavra de Deus, com certeza, mas uma das coisas que a gente usa filho, Jesus aprendeu a obediência, então bora lá, você vai aprender também, você vai conseguir, né? Vamos sair do outro lado juntos, e a gente tem trabalhado isso com ele, mas claro, né, que a gente sabe que nem tudo são flores, às vezes a gente precisa ser um pouco mais enérgico, não dá para ficar só na conversa, e vem um momento de correção, mas a gente sabe que do mesmo jeito que a gente, pais terrenos, nós corrigimos nossos filhos, Deus também, nosso Pai Celestial, Ele também corrige os filhos a quem aceita e que ama. Está lá em Hebreus 12:6, que diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então a gente sabe que num processo, numa situação de desobediência, em nossa vida, em nossa caminhada cristã, pode ser que em algum momento venha um processo de correção sobre a nossa vida. E com isso a gente entende o quanto a obediência é importante para Deus. Em Gênesis 26, a gente vê a história ali, Deus, né, o Senhor falando com Isaac, para ele ficar naquela terra e permanecer, assim como o seu pai Abraão. E Isaac, que não é bobo nem nada, obedeceu, ele sabia da história do seu pai Abraão. E a gente vê lá no versículo 12 de Gênesis 26, que diz assim, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, e ficou riquíssimo. Então a gente vê, né, que a obediência é importante para Deus, e vai sim nos trazer bons resultados, mas o contrário também é verdadeiro, a falta de obediência, a ausência da obediência, pode nos trazer um doloroso processo pelo caminho. E Hebreus 12:10 diz isso, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu acho fantástico isso, porque Deus ele nos disciplina com aproveitamento, para o nosso bem, e para que a gente seja participante da sua santidade. Ele vai nos disciplinar, nós vamos
crescer naquela área que fomos disciplinados, e a partir dali, nós vamos poder contribuir, ser participantes daquilo que Deus tem para fazer aqui na terra, amém? Glória a Deus. Então, hoje eu quero aqui ver um pouco, dentro do livro do profeta Jonas, como ele precisou realmente, diante da sua desobediência, passar por um processo, para que ele pudesse voltar para a rota da obediência, ou seja, como disse o pastor Jackson aqui, para o lugar da bênção, amém? E o tema dessa mensagem, que eu quero compartilhar hoje com a igreja, é: você é um canal de salvação, amém? Você é um canal de salvação. O versículo base dessa mensagem está lá no livro de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 3, e diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá para a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós aqui em sua presença, nós lemos uma porção da tua palavra e nós pedimos agora, Espírito Santo, fala nosso coração, Pai. Nós possamos agora ter sabedoria que vem do alto, discernimento, Pai, que possamos ser moldados conforme sua palavra e que possamos entrar nessa rota de obediência que o Senhor quer nos levar, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora qualquer espírito contrário àquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sonda e abre nossos corações, para que seja terra fértil e essa semente possa cair e germinar até 100 por 1. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor Deus. Amém. Amém. Então, antes de a gente prosseguir, quem era o profeta Jonas? O profeta Jonas, um hebreu judeu, da cidade de Gat-Hefer, da tribo de Zebulon. Esse profeta foi o único profeta que Deus mandou profetizar, ou seja, pregar contra um povo que não era a nação de Israel. Ele foi o único, separado e escolhido. E também, esse cara, o profeta Jonas, ele naquele momento, naquela época, ele tinha algum respeito, porque ele tinha acabado de profetizar sobre Israel, que Israel havia se libertado dos assírios, e teria ali um avanço, e um crescimento, né, territorial, e aquilo que ele profetizou se cumpriu. Então ele era conhecido na região. Dado esse pano de fundo, claro, não posso deixar vocês órfãos, vou compartilhar em 3 pontos, 3 fatos que mostram aqui, que a gente vê, que acontecem nessa história de Jonas. E o primeiro deles é a desobediência. Então lá no versículo 3 diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Então a gente vê que Jonas, ele se levantou, se dispôs, saiu do que ele estava fazendo, deixou o seu lugar de conforto, mas para desobedecer a Deus, para fugir do Senhor. E uma das outras coisas aqui que me chama a atenção, é que fala que ele pagou ainda, para fazer isso. Diga misericórdia. Quantas vezes nós, teimoso, para mim, a gente se levanta, se dispõe para fazer algo que não é aquilo que Deus pediu para a gente fazer, ou pior, é o contrário do que Deus pediu para a gente fazer, e a gente gasta uma energia, a gente gasta um esforço, gasta recursos para fazer o que Deus não quer que a gente faça. Então olha a importância de a gente obedecer, e estar conectado com aquilo que Deus tem para nós. E Jonas aqui, em total desobediência, fugiu da presença do Senhor. E olha que dado interessante, se a gente vê, Nínive ficava
da cidade de Jonas, de Gat-Hefer, a aproximadamente 850 quilômetros. A cidade de Tarsis, acredito que ficava ao sul da Espanha, e ficava a 3.500 quilômetros de distância aproximadamente de navio. Jonas escolheu os 3.500 quilômetros desobedecendo a Deus, do que 800 quilômetros, 850 debaixo da bênção. Isso parece loucura, é loucura. E alguns teólogos dizem ainda que naquela época, aquela pontinha ali do mar Mediterrâneo, onde ficava Tarsis, a Espanha, eles acreditavam que dali para lá não tinha mais nada, então era o fim do mundo. Então literalmente, Jonas preferiu ir para o fim do mundo do que obedecer a palavra de Deus. Diga ai. É dolorido. Mas a pergunta que vem: por que Jonas tinha essa birra toda com o pessoal de Nínive? O que estava acontecendo? Jonas, um hebreu, como eu tinha dito aqui no começo, ele estava um tanto preocupado com aquilo que Deus ia fazer, porque ele conhecia a natureza de Deus. Deus misericordioso, bondoso, e ele, patriota, nacionalista, sabendo e conhecendo o povo assírio, da sua crueldade, da sua maldade, um povo que ameaçava e oprimia Israel durante muito tempo. Ele não achava que ele deveria ir lá. Ele falou: esse povo não merece a salvação. Então entra aí um pouco do nacionalismo de Jonas, daqui a um pouco mistura com seu senso de justiça própria, e ele acha que ele é alguém que pode definir quem vai ser salvo ou quem não vai. Também a gente pode especular um pouquinho mais sobre isso aqui, e dizer que talvez Jonas tinha algum motivo pessoal para não ir até Nínive. Por quê? Sabendo desse tempo de ameaça, de opressão dos assírios a Israel, e o povo assírio, um parênteses, era um povo muito cruel, povo que matava, que quando ganhava suas batalhas, não só ganhava, mas decapitava, amontoava a cabeça de um lado, o corpo para o outro, arrastava seus inimigos chão afora, enfim, eles queriam mesmo deixar claro que com eles era desse jeito, e Jonas queria deixar claro que eles não mereciam a salvação, que eles não eram dignos de ser salvos e de escutar a mensagem do Senhor. E aqui eu queria trazer para nós, quantas vezes, de forma sutil, não estamos fazendo como Jonas, tentando definir quem pode e quem não pode ser salvo, tentando definir quem pode ouvir a mensagem e quem não pode. Não, esse aqui pode, vai dar certo, esse aqui não, vai dar muito trabalho, se vai que converte, aí eu vou ter que acompanhar ainda. Gente, isso é muito sério, e isso é uma coisa que realmente acontece, eu digo porque já me arrependi, mas eu já tive um pensamento assim, e era de forma sutil, e diante de Deus eu queria ainda ter razão, queria mostrar que eu estava certo. Mas quando nós fazemos coisas desse tipo, fica bem claro que nós somos Jonas, assim como Jonas, nós estamos desobedecendo. Mateus 28:19 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que tem acontecido muitas vezes? A gente quer se abraçar no eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o resto, talvez a gente desobedece quando a gente escolhe para quem a gente vai pregar o Evangelho. Todos, toda a nação, toda criatura, é todos. Não podemos seguir o exemplo de Jonas e fazer acepção de quem vai receber e quem não vai receber a mensagem da salvação, amém?
Amém? Quantos estão aí ainda? Amém, glória a Deus. Está só começando, viu, gente? Esse é o primeiro ponto, a desobediência. Mas eu quero deixar claro que isso é da vontade de Deus. E segundo a Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. E a nossa missão, por isso, você é um canal de salvação. É a nossa missão levar a mensagem a todos. Amém? Vendo aqui também essa questão da desobediência, sabemos que ao desobedecer, Jonas entrou num processo, como eu disse, para que retornasse à rota de obediência ao lugar da bênção. E esse processo, e essa desobediência para Jonas trouxe algumas consequências durante esse processo. E a primeira consequência dessa desobediência é que a desobediência nos faz esquecer da palavra de Deus. Olha o que diz Salmo 139, 7 até o 10. Para onde me ausentarei eu do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Então, Jonas, hebreu, criado no templo, conhecia bem os salmos. Inclusive esse, acredito eu. Se a gente vê no segundo capítulo de Jonas, a oração que ele faz dentro da barriga do peixe é um salmo. Pode ler. E aqui Jonas se esqueceu totalmente desse salmo, dessa palavra, porque ele tenta fugir do Senhor. E essa é uma das consequências que a desobediência traz para a nossa vida. Aos poucos, você desobedece uma coisa, desobedece outra, daqui a um pouco você deixa a palavra de lado e começa a pautar a sua vida em qualquer outra coisa, menos na palavra de Deus. Segunda consequência, a desobediência nos causa danos. Jonas 1,4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então a gente vê que, um primeiro dano aqui, o cara está no meio de uma tempestade. Pense a reviravolta que estava dentro desse navio. E esse cara não tinha mais saída, aos olhos dele. Certamente ele entendeu que o que ele estava passando era Deus atrás dele. Porque, como eu falei no começo, ele era da tribo de Zebulon, e esses homens da tribo de Zebulon eram especialistas no mar, eram marinheiros, e ele saberia se fosse uma tempestade normal, ou se fosse algo divino. Nesse caso ele entendeu: Deus me achou, ou melhor, Deus nunca me perdeu. E além de trazer danos, quando a gente está num processo de tratamento, assim como Jonas, além das coisas que acontecem durante esse processo, trazerem danos para a nossa vida, trazerem coisas que realmente vão doer em algum momento para a nossa vida, isso também vai trazer consequências para as pessoas que são próximas de nós. A gente vê aqui que tinha os marinheiros ali no barco com eles, no navio, e esses marinheiros também pereceram por conta dessa tempestade. E a gente vê que em dado momento, eles tiveram que jogar a carga deles no mar, para que o navio ficasse mais leve. Isso está lá no versículo 5, de Jonas, capítulo 1. E eles, então, agora perdem a carga, estão a ponto de perder o navio. Tudo isso por quê? Porque Jonas está passando por um processo de tratamento, e as pessoas que estão próximas dele também estão sofrendo por isso. E a gente olha para a nossa vida, quando
desobedecemos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, não só nós vamos entrar num processo de tratamento, mas muitas vezes as pessoas que estão próximas a nós podem sofrer as consequências daquilo que a gente está passando. Então isso é uma outra consequência. Vamos para a letra C. A desobediência confunde os que ainda não creram. E isso, talvez dessas consequências seja algo que mais mexe comigo. Jonas 1,8 diz assim: o capitão do navio aproximou-se de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então Jonas estava dormindo. E olha que fiasco de Jonas. Depois de eles tirarem sorte, e a sorte cair em Jonas, eles indagaram ainda mais, com mais firmeza. Então eles disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos acontece? Qual a sua ocupação? Da onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez mar e terra. Que vergonheira, Jonas. Eu teria vergonha de dizer isso aqui, numa situação dessa. Jonas agora sabe que essa situação toda é culpa dele. A atitude que ele tem é de se esconder no porão do navio. E como diz o Natan, tirar uma soneca. Nesse tempo, os homens estão, enquanto isso os homens, os pagãos, estavam clamando aos seus deuses. E eu entro em crise, porque eles olham para Jonas, que acaba de dizer que é servo do Deus vivo, que fez mar e terra, e eles ficam ali agora, eu parafraseando, pensando: cara, como esse cara, ele fala assim: não, o que você fez? Os caras certamente tinham escutado do que Deus é capaz de fazer, do que Deus já fez, e eles já tinham visto em algum lugar, e ele falou: esse cara é doido, o Deus que fez tudo isso aqui já, o Deus que já mandou fogo lá em Sodoma e Gomorra, já fez tudo isso, esse cara está desobedecendo esse Deus, esse cara é maluco, está pistola. E aí a gente cai aqui em olhar, os caras ficam confusos. Jonas podia muito bem ter ficado lá, orado a Deus, se arrependido, e Deus na mesma hora, estou falando de algo que não aconteceu, tá, gente? Estou falando que poderia ter feito. Pensa aqui já do lado evangelístico da coisa. Pensa, Jonas ali, ele ora a Deus, daí Deus para a tempestade na hora, converte todo mundo, está tudo certo, né? Olha só, mas Jonas não. E aí a gente traz agora para a nossa vida, quantas vezes nós, na nossa desobediência, como consequência, nós estamos confundindo todo o povo que está ao nosso redor, lá no trabalho, na nossa escola, faculdade. As pessoas sabem, porque em algum momento que você estava feliz com Deus talvez, ou elas viram em algum outro lugar, alguém falando do Deus que você serve, só que na hora de você representar esse Deus, você está em desobediência, e as pessoas ao redor, que são alvos fáceis, para que o Evangelho entre no coração, e elas se convertam ao Senhor, elas começam a ter confusão na cabeça. Mas espera aí, como que esse cara serve a Deus, mas está aqui fazendo tudo isso aqui? Que a palavra, mas o cara lá, o outro, falou para mim que a palavra de Deus não é assim que faz. E aí começa aquela confusão. E essas pessoas, infelizmente, não vão receber a salvação através do canal de salvação, que é você. Vocês estão aí? Amém? É muito fácil você pregar. Você pode ir esse ano 366 dias na casa do seu vizinho. Pode fazer o teste, vai lá, 366 dias. Vai na casa dele depois que ele já tiver acordado de manhã e prega a palavra de Deus, prega o Evangelho. Talvez ele te ouça, mas se ele não conseguir ver a sua vida diária,
de atitude, de transformação através desse evangelho que você está pregando, jamais ele vai se converter através da sua vida. Olha essa frase do grande evangelista Billy Graham, diz assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Que a gente possa pregar com a nossa vida, amém? Letra D, a obediência nos faz desistir de tudo, ou querer desistir de tudo. E Jonas, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, ele está dizendo, quando as pessoas perguntam para ele, o que nós devemos fazer com você? E ele pede que me joguem no mar, que a tempestade vai parar, porque tudo isso está acontecendo e é por minha causa. Talvez a única atitude que Jonas teve, que remete ao homem de Deus, é reconhecer e falar para as pessoas, tudo isso aqui que está acontecendo, é por causa de mim. E aqui ele, a ponto, ele quer desistir de tudo, porque jogar ele no mar, naquela situação de mar que estava, é a sentença de morte de Jonas. E os caras jogaram. Engraçado o fato engraçado aqui interessante, que os homens, e isso daqui dá uma outra mensagem, mas eu tenho certeza que aqueles homens tudo converteram, porque diz que no mesmo tempo eles clamaram ao Deus de Jonas, para que aquela morte de um inocente não fosse lhe imputado como juízo. Eles clamam ao Deus de Jonas, e depois ainda que eles jogam Jonas no mar, eles oferecem sacrifício ao Senhor, de forma a pedir perdão. Então você vê, né, os pagãos dando uma lição para Jonas. Tenho certeza que na nossa vida não vai ser assim, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então essas são algumas das consequências da desobediência, mas o que eu quero dizer, que mesmo que em algum momento de nossa vida, a gente esteja passando por um processo de tratamento assim, durante uma desobediência tão duro quanto esse de Jonas, não importa em qual fase do processo seja, no porão, na barriga do peixe, caindo no mar, não importa, Deus é um Deus de misericórdia, e Ele vai nos ouvir, independente em que momento a gente clamar, Ele vai nos ouvir. E olha só como isso é verdade. Segundo ponto, então vamos lá, o primeiro ponto foi desobediência, e o segundo ponto, segunda chance. O fato é que Jonas recebe uma segunda chance do Senhor. E olha o que diz em Jonas 1,17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas um fato aqui é que, mesmo antes de Deus ter mandado esse peixe, aliás, eu acredito que é o motivo pelo qual Deus mandou esse peixe, Jonas clamou ao Senhor. Na oração que ele faz na barriga do peixe, ele cita que no momento, Jonas 2,7, ele cita que, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Esse momento é o momento em que Jonas está afundando, é o momento onde ele está descendo, e ele fala que as algas estão se enroscando na cabeça dele, e o negócio ficou feio, está tudo ficando escuro, e ele fala nessa oração, no capítulo 2, ele fala que ele chegou aos fundamentos do monte, e os fundamentos do monte, né, se fala de base, é o fundo do mar, e na hora que ele chegou lá, ele lembrou do Senhor. Para a nossa vida, claro que cada um sabe dos seus processos e dos seus tratamentos, e longe de mim querer julgar isso, porque eu tenho os meus também, mas a gente não precisa esperar chegar no fundo do poço, seja no fundo do mar, para a gente lembrar que a gente tem um Deus de misericórdia, de bondade. Mas se por acaso chegou a esse ponto, eu quero te dar uma notícia, Deus não vai te deixar. O salmo que a gente acabou de ler, diz, se eu me detenho nos confins dos mares, lá estará a sua mão, e a sua direita
sua destra me susterá. E aqui Jonas ganha sua segunda chance, porque no 2:10, ele diz assim: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E a palavra aqui é realmente, vomitou Jonas. Então depois de Jonas orar dentro da barriga do peixe, o peixe vomitou ele em terra seca. E não era na cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive não era portuária, não era litorânea. Ele vomitou Jonas ali na terra seca, e Jonas teve que ir até Nínive então. Agora eu vejo, né, como é interessante que tudo aqui obedece a Deus, menos Jonas. O vento obedece, o mar obedece, fica brabo. O peixe obedece, vai pegar Jonas. O peixe obedece de novo e vomita Jonas. E Jonas nada. No final tem até planta que cresce, que morre, e verme que obedece Deus. Até o verme obedece, mas Jonas nada. E mesmo assim, ele ganha a sua segunda chance. Jonas 3, 1 e 2 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Diga aleluia. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem uma segunda chance. Moisés tinha que falar com a rocha, ele bateu, por causa disso ele não entrou na terra prometida, e ele não teve uma segunda chance. Ananias e Safira venderam algo que eles foram entregar como oferta. Chegou lá, eles retiveram parte daquilo. Foram fulminados na mesma hora. Não tiveram uma segunda chance. Jonas teve sua segunda chance. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Porque eu quero reafirmar: você é um canal de salvação. Primeiro ponto, desobediência de Jonas. Segundo ponto, segunda chance de Deus. E o terceiro ponto, salvação. Jonas 3 diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Agora a gente vê Jonas, olha como esse profeta era tenso. Jonas recebe uma segunda chance, fez toda a presepada que tinha que fazer, recebe sua segunda chance, e agora ele vai, mesmo que ele recebeu essa segunda chance, ele vai meio que para cumprir tabela aqui, porque a gente vê ele indo numa cidade que para se percorrer eram 3 dias, ele fala aqui que ele vai a caminho de um dia. Pode-se imaginar que talvez ele não andou tudo que ele tinha que correr, mas eu consigo entender também que ele está indo muito rápido, que daquele jeito ele vai conseguir completar em um dia a cidade. E ele estava indo muito rápido mesmo, a ponto que seu sermão foi tão medíocre, que tinha apenas 5 palavras em hebraico. Em português dá mais 7, contar com E. Ainda há 40 dias, e Nínive será destruída. Sermão com 5 palavras, só está pregando destruição, não tem nada de esperança aqui. E o mais sério, ele não queria que o povo se convertesse. Ele pregou para o povo não converter, para o povo não aceitar a mensagem. E olha o que aconteceu. Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de saco, de pano de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Jonas, mesmo que contra a sua vontade, ele obedeceu.
ele passou por todo um processo. Jonas é um canal de salvação, assim como eu e você. Jonas passou por todo o seu processo, e ao final desse processo, ele teve uma segunda chance, e nessa segunda chance, ele obedeceu aquilo que Deus pediu para ele fazer, e ao obedecer, mesmo que contra a sua vontade, a gente vê que houve um grande avivamento, e essa cidade se converteu dos seus maus caminhos, e obedeceu ao Senhor. E um fato aqui que chama muito a atenção de Deus, é que, a gente vê exatamente dizendo aqui, ó, Deus viu o que fizeram, então todas as outras coisas Deus viu que eles fizeram, mas uma coisa que está escrito ali, que é o que chamou a atenção de Deus, é como se converteram dos seus maus caminhos. Fica claro aqui que não importa o pregador, não importa a mensagem, a misericórdia e a bondade de Deus sempre estarão lá. Deus precisa de uma disposição, mesmo que seja contra a sua vontade, mas que você se mexa, que você saia da sua inércia e obedeça aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que a mensagem chegue até onde Deus quer que chegue, e assim seremos nós um canal da salvação do Senhor. E é lindo essa misericórdia e bondade de Deus, porque segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Foi o que aconteceu com a cidade de Nínive, só que o detalhe aqui é que o profeta aqui está falando lá para Salomão, anos depois do que aconteceu em Nínive. Só que para Deus, todo o povo é o seu povo. Ele diz ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar se converter dos seus maus caminhos. Foi exatamente o que Nínive fez. E Deus tratou aquela cidade como seu povo, porque Deus está interessado na sua atitude, na minha atitude, e não naquilo que o profeta fez de forma medíocre. O povo se converteu, o povo mudou a atitude, e houve salvação nessa cidade. Jonas 4, 10 e 11, ainda vem uma correção para Jonas, mais uma, porque isso também é uma consequência de quando você, mesmo assim, você obedece, mas, sabe, tipo Joãozinho, eu estou sentado, mas por fora eu estou de pé. Jonas estava mais ou menos nessa, e daí aqui o que acontece? Deus faz, ele sai da cidade, depois desse avivamento que se iniciou lá, ele sai da cidade e ele senta para assistir, porque ele ainda acredita que Deus vai realmente destruir, que Deus não vai mudar de ideia. E daí ele fica vendo a longe, e Deus faz crescer uma planta, e daqui um pouco, faz vir um verme, e comer aquela planta, e daí a planta cai, e daí o povo... Então assim, quando cresce a planta, é o único momento que você vê no livro de Jonas, que ele fica feliz, mas logo que a planta cai, ele já quer morrer de novo. Essa instabilidade está presente, quando mesmo nós obedecemos, mas por dentro nós não queremos obedecer. Por isso a importância da gente fazer, e fazer da forma correta. Deus está nos ensinando, não é à toa que esse livro está aqui, na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando aos nossos corações, a muitos corações, assim como falou ao meu, agora de novo, ministrando essa mensagem. Nós precisamos obedecer, e nós precisamos obedecer com boa vontade. Nós precisamos obedecer porque nós amamos a palavra de Deus, porque nós sabemos do que Deus é capaz, e nós entendemos que Ele nos chama a um processo, quando nós estamos em desobediência. Há 10 anos atrás, eu andava em desobediência, Deus me chamou, e eu tive o meu processo. Durante esse processo, Deus me mostrou que era para o meu bem, como a gente leu no começo, lá na introdução, e depois Ele me disse que era para que fosse participante de sua santidade, por conta da sua misericórdia e bondade,
eis-me aqui hoje. E ele fala exatamente isso para Jonas. 4:10. E o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer, numa noite ela nasceu, no dia seguinte ela morreu. E você acha que eu deveria ter muito mais compaixão? Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais? E o livro termina com essa pergunta. E a pergunta fica para nós. Nós estamos tentando definir quem vai ser salvo, quem não vai? Ou será que nós temos que entender que tudo isso aqui é para todos, que existe um Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia, que a gente pode escolher ser igual a Deus ou escolher ser igual a Jonas? A decisão, eu entendo que o livro termina com essa pergunta, porque a decisão está na nossa mão. Nós acabamos de ver então, que em primeiro lugar, desobediência. Em segundo lugar, a segunda chance de Deus. Mas em terceiro lugar, houve salvação nessa cidade. E para que houvesse salvação, foi preciso haver obediência. Nesse caso não foi uma obediência completa e com vontade, mas agora a mensagem é: Deus nos chama a um lugar de obediência, para que nós possamos ser esse canal perfeito para a salvação, aonde Ele quer alcançar muitos. Mas talvez é difícil obedecer, é difícil me manter nesse lugar de obediência, eu sei, mas a gente tem um caminho a seguir. Jesus, em Hebreus 5:8, nos ensina que é possível aprender a obedecer. E diz assim a palavra: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mateus 28:19, que eu li aqui há pouco, foi o próprio Jesus falando. Nós devemos ser obedientes, e a salvação, como disse aqui, é para todos aqueles que lhe obedecem, e não só sendo um canal de salvação, mas todos os demais preceitos, palavras de amor ao próximo, de renúncia, que Jesus deixou escrito para nós. Cabe a nós sermos obedientes a essa palavra. E nós temos um belo exemplo, porque Jesus, lá em Filipenses 2, dos 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero convidar você a ficar de pé. E quero encerrar dizendo que há processos que passaremos por conta da nossa desobediência, e independente do caminho do processo, podemos clamar a Deus, clamar a Ele, e Ele nos alcançará com sua bondade e misericórdia. E se em algum momento nós pensarmos que retomar essa caminhada em obediência é impossível, nós acabamos de ver que não é, porque o próprio Jesus aprendeu a obediência. Nós estamos em situação e aprender. Filipenses 1:6 diz que
Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em obra e nós estamos aprendendo.